Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e esse é o CNEDcast, o podcast do Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. O Congresso Nacional de Escola Dominical chegou à sua 11ª edição e está ocorrendo aqui, na cidade de São Paulo. Estamos nos estúdios de comunicação da AD Belém. O evento está sendo realizado no Templo Série da Assembleia de Deus Ministério do Belenzinho, aqui em São Paulo. E na edição de hoje do programa nós temos a irmã Joane Bentes, missionária, educadora cristã, que tem servido ao Senhor Jesus, especialmente trabalhando com crianças, com adolescentes, com jovens também. E é conhecida, eu creio, por muitos de vocês que estão assistindo esse programa. Se você ainda não conhece a irmã Joane, você precisa conhecer. Ela é uma bênção. Glória a Deus. E não só em território brasileiro. O ministério dela já se estendeu além fronteiras. E nesse curto período de tempo que temos aqui, com ela, vamos tentar explorar o máximo possível que o tempo nos permite um pouco sobre o que Deus tem feito através do ministério dela no Brasil e além do Brasil. Antes de tudo, qual é a sua impressão sobre o 11º CNED? Está gostando? Você que já participou de vários, acho que está desde o início, né? Se não foi do primeiro, está ali desde... Encostando no primeiro. Encostando no primeiro. 18 anos caminhando com a casa, a paz do Senhor. É uma alegria imensa estar aqui, pastor Silas. Congresso Nacional de Escola Dominical sempre é um marco, um divisor de águas, não é? Nos traz tanto conhecimento, tanto nós com a responsabilidade de entregar também recebemos, porque somos mentoreados pelos demais palestrantes e palestras, e isso é muito bom. E ter aqui o Brasil envolvido, né? Ontem na minha sala tínhamos ali representantes praticamente de todos os estados. Ter caravana do Acre. Olha que o Acre é quase outro Brasil. É verdade. É bem longe. Tê-los aqui, que honra. E é sempre a excelência da casa, né? Amém. A cada congresso, a casa transborda essa excelência. A casa carrega a essência de Jesus, da natureza de Jesus. E Jesus é tudo isso que o congresso nos oferece. Amém. Jesus é o que motiva a gente, é o que faz a gente fazer esses empreendimentos, é tudo para a glória dele. Exatamente. Né? Para a expansão do reino dele na terra. E falando da expansão do reino dele na terra, eu queria que a irmã compartilhasse um pouco sobre o seu ministério nesses últimos anos, né? Viajando o Brasil e também para além das fronteiras brasileiras. A irmã tem feito trabalhos missionários em locais bem longínquos. E proibidos. Exatamente. Inclusive locais onde o evangelho é censurado. Queria que a irmã falasse um pouco do que é que Deus tem feito através da sua vida. Inclusive, nós estamos no mês do Ramadã, né? E o meu coração fica apertado esse período, porque é um período de muita perseguição, e entre as nações que nós estamos, 5 são nações fechadas para o evangelho. São nações da janela 1040, e aonde nós cuidamos de crianças, como Paquistão, Iraque, Indonésia, que é o país mais muçulmano do mundo, Camboja, Índia. E nós estamos aí com a missão de levar a geração alfa a Cristo, né? Amém. Essa geração que tem no máximo hoje 15 anos. Uhum. E que se nós chegarmos primeiro, eu tenho uma frase de vida, pastor Silas: coração de uma criança é de quem chegar primeiro. Um dia lendo Susana Wesley, e alguém perguntou de onde vem todo esse amor pela palavra de Wesley, pela palavra de Deus na vida de Wesley. De onde vem essa entrega dele por almas? E ela disse: eu simplesmente cheguei primeiro. Aleluia. E ali eu criei essa frase: Senhor, eu vou chegar primeiro no coração de uma criança. E lá na África, uma criança num caso de desnutrição muito grave. Eu cheguei, tentei dar o meu arroz, ela não conseguia mais engolir. 2005, 20 anos atrás. Fronteira com Malawi. E a mãe disse pra mim: você chegou tarde demais. Aquilo transpassou meu coração. E eu disse ali: é verdade, o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. A vida de uma criança é de quem chegar primeiro. E se Jesus chegar primeiro, ele vai ser um autêntico discípulo de Cristo. Com certeza. Ele vai ser um amante da palavra. Todos os estudos mostram que os primeiros 12 anos da vida da pessoa são decisivos para a vida futura. Para a vida futura, o que ela vai ser ali para frente, né? Se todos tivessem essa consciência, tudo começa na infância.
E nós estamos aí com uma geração bless, né? Uma geração de vidro, uma geração sem limites, sem disciplina, doutrinados por tela. E eu louvo a Deus pela essa plenária que me foi confiada no nosso 11º Congresso, que traz esse despertar, esse gatilho, essa ativação da nossa responsabilidade. Amém. Com a salvação da geração alfa. E eu vivo isso na prática, né, pastor? Sim. Eu não vivo isso só das pesquisas. Eu vivo é o dia a dia da irmã. meu dia a dia. E isso tem sido a diferença na minha vida. O senhor conhece a minha história, eu sou uma ribeirinha, né? Não nasci na geração alfa. Mas se quiser falar um pouco da sua história, porque tem, de repente, alguns nossos espectadores que não conhecem, né? Claro, a história é muito longa, né? Mas só para as pessoas saberem a tua origem aí, o que é que Deus fez. Eu nasci da geração X, né? Acho que o pastor Silas também, né? Porque professor de criança não envelhece. Professor de criança fica loira. Tô aí amassando, agarrando o ego das meninas. O pessoal diz que toda mulher morre loira, mesmo quem não nasce loira. Exatamente, pastor. Que os cabelos brancos chegam, mas eu tenho mais de 50 anos e 36 deles é dedicado à evangelização das crianças. Amém. Eu não conto com 9 anos de idade, dando aula debaixo de um pé de mangueira, no interior do Amazonas, né, sem civilização, sem luz elétrica. Essa parte eu era uma criança, que minha mãe me ensinava durante a semana e eu ajudava ministrando no final da semana. Não existia revista de escola dominical com faixas etárias como temos hoje. Era revista classe única. Sim. Era revista de adultos. E eu lembro que o papel era tipo um papel jornal. O senhor deve ter guardado essas memórias, o meu pai ainda guarda umas dessas, né? E eu fui criada com a minha mãe fazendo personagens bíblicos de pau, de pedra, de argila. Hoje a gente tem tantos recursos que a CPAD oferece, né? Mas naquela época... Exatamente. A coisa estava incipiente ainda, né? É tão pontual o que a gente está falando aqui, é tão necessário para que você não tenha desculpa. Eu queria mostrar para eles o que eu recebi ontem de uma professora de escola dominical lá da África e do Malawi. Me moveu muito, me comoveu muito. O único recurso que ela tinha era barro. Malawi é o 4º país mais pobre do mundo. E ela fez Adão e Eva com o único recurso que ela tinha no nosso projeto para contar a história. Amém. Eu não sei se dá para... Aponta para aquela câmera, faz o zoom, Samara, para ver se dá para... Eu estou mostrando a você que tem tantas desculpas de não dar uma aula excelente com todo o currículo que a CPAD tem nos oferecido. Qual é a sua melhor desculpa perto dessa entrega, dessa professora? Dessa professora de um país tão pobre, 4º país mais pobre do mundo. E hoje eu já recebi mais ministrações. Hoje ela construiu a Arca de Noé. Tudo que ela tem é barro. É tudo artesanal, tudo feito a partir da terra. Tudo que ela tem é terra, ela não tem revista, ela não tem... Agora que nós vamos levar um recurso em julho, mas ela está lá, usando do que ela tem. Isso tem me ministrado muito, não é? A gente vai conhecendo as necessidades do campo missionário e a gente vai cansando do crente mimizento, sabe? Ontem eu ouvi o Dr. Clayton falando sobre o crente mimizento e é verdade, né? Tem que ser do jeito dele, não tem que ser do jeito de Jesus. E o jeito de Jesus é servir. Amém. É uma bacia e uma toalha. É verdade. É assim que começa o ministério. É uma bacia e uma toalha. Você pode ter todos os conhecimentos científicos, acadêmicos, teológicos, mas se não tiver uma bacia e uma toalha, meu amigo, você não faz nada. João 13, bacia e toalha, é isso aí. E qual foi desses lugares que a irmã foi o mais difícil? O mais desafiador, pastor. Mais desafiador. É o Paquistão. A África, ela tem a fome, né? Nós tivemos uma invasão no Malawi. Fui dar uma escola bíblica no sábado pela manhã e eu tinha 600 crianças no projeto e de repente 1.500 crianças invadiram o projeto. Fome, muita fome. Se vocês derem um Google, o El Niño destruiu toda a lavoura de milho do Malawi, que já é o 4º país mais pobre do mundo. Mas
Com essa destruição da lavoura de milho, hoje nós temos aproximadamente 7 milhões de pessoas em fome extrema no Malau. E até o final do ano, a ONU acredita que seremos 9 milhões. E eu não sabia dessa realidade. Então eles souberam que chegou os pastores daquele projeto, brasileiros trazendo comida. E essas crianças andaram 3, 4 horas da madrugada. Quando nós chegamos 7 horas, o projeto ia começar às 9. Tinha uma invasão do lado de fora de mais de 1.500. E eu tive que assistir as crianças serem surradas pelos nativos para não haver uma vítima fatal. Eu vi os pais jogarem as crianças pelas janelas para dentro do projeto. Caía os bichinhos assim no cimento. Pô, dá comida pro meu filho. Talvez você viu essas cenas na internet e pode até ter nos interpretado errado. Por que foram lá e não levaram para todos? Nós não sabíamos que eles existiam. Não tinha para todo mundo. Nós não sabíamos. Nem o missionário nativo imaginava que haveria essa invasão. Nós fomos cuidar da comunidade do missionário nativo, que contava-se 600 e poucas crianças. Sim, eu imagino que vocês tinham 900. Preparado para aquela quantidade. 900. Levamos 200 a mais. Tudo 200 a mais. Mas 1.500 além daqueles? Além daqueles. Numa comunidade onde só o que conseguimos na vila foi o pão. Compramos o pão de todo mundo e tentamos. E ali, pastor, eu tive um desequilíbrio emocional. Eu sentei no chão. Foi agora recente, foi. Eu estava com 12 jovens, inclusive Luísa, do Dr. Ronaldo. Estava lá. Eu vi meus meninos lá, tudo chorando. Digo, pronto. Eu disse, Senhor, Tu nos trouxeste para quê? Para nos matar aqui, psicologicamente, emocionalmente. Ele disse, eu permito que você ouça que o grito que chega aos meus ouvidos não são de 600. Aleluia. São de 2.000. Glória a Deus. E eu disse, como nós faremos se 600 já é difícil cuidar? Para a glória de Deus, 6 meses se passaram. E nós já estamos cuidando de 2.185 crianças. Glória a Jesus, glória a Jesus. Senhor provê. Estou voltando a passar o mês de junho todo lá. Vou receber 15 médicos do Brasil. Então Deus está fazendo algo lindo. Vou receber teólogos da Igreja Batista de Uberlândia, que vai dar uma capacitação intensiva para os nossos professores nativos. E Deus está fazendo, levantando a nossa Assembleia de Deus como vida missionária até para outros ministérios. Sim. Agora, o mais desafiador é Paquistão, né? Porque Paquistão, eu preguei para as crianças com um guarda com uma 12 nas minhas costas, né? Por causa dos radicais islâmicos, né? Exatamente. A polícia pede que nós tenhamos guardas armados, que isso inibe um pouco, não é? E lá a questão já não é da fome generalizada como lá no Malau. Lá é questão do radicalismo islâmico mesmo. Exatamente. Apesar que tem uma grande pobreza, mas tem mais esperança. Só que para o cristão é a margem da pobreza menor. Porque no documento dele, pastor, está escrito que ele não é islâmico. Então não tem emprego para ele. Não tem vaga no hospital para ele. Não tem escola para o filho dele. E mesmo que de repente não haja alguma lei determinando isso, mas é uma censura que a própria sociedade impõe, né? Mas há uma lei dentro, o país é. Mas há uma lei também que determina isso. O país é islâmico, né? O país é islâmico, então tudo o que for de oportunidade tem que ser para quem é da religião. E a própria sociedade, como o senhor colocou, a sociedade impõe. Por exemplo, o meu irmão cristão, ele tem uma venda de verdura ali. A comunidade se reúne e diz, ninguém compra lá. E ninguém compra. Terrível. E a irmã tem tido contato com missionários ali no Paquistão? Nós temos uma base missionária hoje. Começamos 2018 com 25 crianças. Pastor John Yunas, nosso missionário nativo, inclusive foi matéria de um dos nossos mensageiros da paz. Isso. Foi matéria. E nós fomos em 2023, pessoalmente, cuidamos deles todo esse tempo. Começamos porque entendemos, pastor, depois de mapear a região de Kasu, somente 6% das crianças cristãs fazem ensino fundamental. Eu mostro os vídeos, elas vão para as escolas, elas apanham de pau. Elas apanham de pau. E aí não tem como, né? Então, elas saem das escolas. Elas sofrem todos os tipos de represálias. Crescem analfabetos. Aí vai entrar o porquê nós temos cristãos escravos no Paquistão. Elas crescem analfabetas. Sobra o quê? Trabalho da escravidão. Dívida que vai passando de pai para filho, de filho para pai.
Eu fui em uma fábrica de tijolos que tinha 53 famílias escravas, cristãs. Quando nós chegamos na fábrica, você vê criança de 5, 4 anos com a mão comida de barro. Da idade dos nossos filhos, comida de barro, trabalhando 14, 16 horas, dependendo do sol, né? No verão, eles trabalham 16 horas. Meu Deus. Por dia, moram lá no meio do barro, em casebres, e ganham $7 de salário por semana, não dá para comer, às vezes tem 5, 6 filhos. E essa dívida vai passando de pai para filho. Então, aqui justifica por que as famílias cristãs são escravas. A ONU chama de escravos analógicos, mas não tem nada de analogia não, tá? Escravidão mesmo, em pleno século que vivemos. Eu fui lá. Vocês que me acompanham nas redes sociais, acompanham a compra de famílias. Eu tenho que falar, a alforria, a compra, a gente paga a dívida, a gente está tirando eles. Para resgatar tem que pagar. Só que a visão de reino, ela é uma visão sistêmica, né, pastor? Ela não é uma visão isolada, ela é sistêmica, ela é num todo. Esse é o evangelho que eu carrego. Não adianta eu comprar essa família e como é que eu vou jogar ela lá fora? Eu tenho que dar a estrutura de um novo trabalho. Tem famílias ali que os filhos nasceram, cresceram ali, eles nunca tiveram vida lá fora. E aí Deus nos deu o projeto de comprar o tuk-tuk, o motocar, que é o maior meio de transporte, o maior meio de recursos, subsídios para eles. Ensina ele a dirigir uma moto, dá o tuk-tuk para ele. Então, quando a gente já... Funciona como se fosse uma Uber-moto, é isso? Exatamente. Carrega mercadoria, carrega pessoas. Pastor... Sendo que não usa aplicativo. No caso, é ali mesmo. Eles, na uma comunidade, mototáxi, né, como chama no Brasil, né? Só que com uma carrinha atrás, assim, fechadinha, sim, sabe? Vi. Pastor... É a única forma de eles conseguirem ganhar dinheiro sem ter nenhum impedimento de exercer a profissão. Exatamente. De trabalho, né? Aí nós temos uma equipe que ajuda eles a administrarem dentro da igreja. O filho do pastor é formado, ele ensina como eles vão gerenciar o dinheiro deles, como eles vão fazer para ganhar esse dinheiro. É um projeto lindo no Paquistão. Só que aí tira de lá, tira as crianças também. E para onde vai? Escola. Nós entendemos que se a gente não tiver escolas, nós vamos continuar mandando cristãos escravos para as fábricas de tijolos. Faz sentido? Sim. Então eu preciso cuidar da base. Eu preciso cuidar da geração alfa. Isso. E para a glória de Deus, algumas igrejas parceiras, nós estamos agora inaugurando a 5ª escola no Paquistão. Amém. Inclusive, Glória eu quero a Deus. rogar as vossas orações, porque daqui a 15 dias eu estou partindo para o Paquistão com 8 pastores. E nós vamos fazer uma cruzada de milagres para 3.000 cristãos. Glória a Jesus. É perigoso? É, mas nós temos uma palavra. E quem deu a palavra é fiel para cumprir. Estamos indo inaugurar a 5ª escola, tirar mais famílias. E nosso povo vai acompanhar, quem sabe, uma entrevista futura de novo para o Mensageiro da Paz. Porque sim, com certeza. Vem coisa linda. Eu só quero pedir a oração de vocês. Orem. A última cruzada, Jesus salvou mais de 80 muçulmanos. Glória a Mas Deus. a maneira mais convencedora de ganhar um coração muçulmano para Jesus, porque Jesus ama os muçulmanos. Vamos desmificar o muçulmano do radical, pastor, né? Porque às vezes o diabo, ele cria isso. Ele colocou na nossa mente, né? Na nossa cultura. Aquele estereótipo de que todos os muçulmanos são radicais, são como terroristas. Exatamente, não. O Senhor me ensinou o que é o coração de um muçulmano. A gente passa na rua e os muçulmanos nos agradecem pelo que nós estamos fazendo pela comunidade dele. Eles saem fora, eles nos dão um colar de flores. O que vocês estão fazendo pela nossa comunidade é muito bom. Então, as obras convencem. Sim. E os milagres arrastam. Perfeito. Então, eu estou buscando isso. O Senhor traz milagres nessa cruzada. Que aí nós vamos arrastar uma multidão. Aleluia. Pro reino. Aleluia. Orem por isso. Vamos estar orando aqui. Você não deixe de estar intercedendo também. Vai ser agora em... Final, 31 de março, estou partindo. 31 de março. Então vai ser em abril lá o evento, o né? evento vai ser a primeira semana de abril. Vamos estar orando e logo depois que o evento ocorrer, a gente quer... Os testemunhos de milagres. Os testemunhos para estar divulgando no Mensageiro da Paz, que é o órgão oficial da nossa denominação, o Jornal Mensageiro da Paz, e ali você tem as informações sobre o que está acontecendo
no Brasil e no mundo, no meio evangélico, sobretudo no meio assembleiano, né? E ali a gente divulga muitas atividades, dentre elas as que a irmã Joane Bentes tem desenvolvido. São quantas bases hoje que a irmã tem? São 16 nações, pastor, 16 que nações, nós atuamos, né? Com a missão Até que Todos Saibam. Né? Começou com o Instituto Tiajô, mas aí é o reino. E aí o Senhor nos deu Mateus, missão Até que Todos Saibam, até que todos ouçam. Amém. E são 54 projetos missionários. Estamos em todas as regiões do Brasil, ribeirinhos e Piauí, quilombolas, sertão baiano. Estamos no Cariri, estamos no Rio Grande do Norte, sertão de Alagoas. Estamos aonde não havia uma igreja, né? Inclusive com o projeto da Sename agora, estaremos construindo mais 2 igrejas para a glória de Deus. Uma no sertão da Bahia e outro no sertão do Piauí. Entregamos a igreja para a convenção local e cuidamos do obreiro, cuidamos do missionário. A missão cuida do missionário, da família dele, de toda a saúde integral do missionário. Foi para isso que Deus nos chamou. Amém. Meu esposo é o diretor, hoje também com uma equipe bem capacitada, psicólogos, médicos, teólogos. Toda segunda-feira nós reunimos todos os missionários, são 16 nações reunidas numa videoconferência. Toda segunda-feira tem devocional, tem intercessão, é um trabalho lindo, desde o Iraque, né? O Iraque a gente não pode mostrar muito, o Jefferson e a Ximena estão lá. O trabalho missionário ocorre num campo de futebol. Ele entrou lá como treinador de futebol. São estratégias que Deus dá, né? Ele entrou como treinador de futebol. Nós construímos um campo de futebol que se tornou a igreja. É isso. É lá que Jesus está salvando. Cada lugar tem uma estratégia. Um campo de refugiados, pastor, de 30 mil refugiados. Muitos da Síria. Orem pela Síria, por favor. Muitos da Síria. Dos 30 mil refugiados, 19 mil são crianças. Houve uma matança agora na Síria, poucos dias, né? Inclusive, mais de 1000 pessoas morreram, inclusive... 400 cristãos morreram em 48 horas, pastor. Exatamente. E um dos missionários que a gente tem acesso, que é um médico sírio, que a gente conheceu no Egito, e com ele a gente tem a conexão na Síria. A gente está sem notícias dele, o coração fica apertado. Irmã Joane, a pessoa que está nos assistindo agora e que deseja contribuir para esse ministério, o que é que ela pode fazer? Além de orar. Você tem o aplicativo. Pode falar diretamente ali para a câmera, para os nossos ouvintes. Você pode entrar no nosso aplicativo gratuito, Missão AQTS. Tá aqui, ó, esse aplicativo aqui. Você pode ir no site. Como é que se escreve? Até que todos saibam. Se ela digitar lá no... Até que todos saibam. Você tem o site, você tem as redes sociais, você tem todos os relatórios. Eu sei que o nosso podcast da casa é ouvido por pastores. Sua igreja quer fazer missões. Nós temos o prazer de levar sua igreja ao campo missionário. Não é uma missão da irmã Joane Bentes, não é uma missão só da Assembleia de Deus, é uma missão do reino. Sim, nós somos assembleianos de nascença. Eu e meu marido somos filhos de pastores, seremos até o arrebatamento, mas nós temos tantas igrejas batistas, presbiterianas. É o Reino Unido. Amém. Em prol a salvação da janela 1040, dos povos menos evangelizados do mundo, menos alcançados. E talvez você esteja aí com seu coração inflamado. Eu te garanto que você vai encontrar. Talvez você se decepcionou com outras instituições missionárias ou até com missionários. Vem nos conhecer. Vem conhecer a missão Até que Todos Saibam. Vem conhecer a maneira dos nossos relatórios. Nós trabalhamos, pastor, com um grupo de ajuda. Grupos de ajuda para aprovar as igrejas. Sim. Eu vou colocar aqui nos arquivados. Isso tudo aqui, cada país tem o seu grupo de ajuda. Aqui está o pastor contribuinte. Sabe o que é um SOS aqui no grupo de ajuda? Nosso missionário no sertão da Bahia acabou de ter um infarto. Eu vinha para cá orando. Por isso que eu estou um pouquinho emotiva. Aqui está um SOS em todos os grupos de ajuda.
Estamos clamando por ele. O Senhor vai dar o livramento. São dezenas de grupos. São, pastor. Cada país, né? Paquistão, ribeirinhos, quilombolas, Camboja, pitoquinhos na Bahia, África, Cabo Verde, Índia, Iraque, Venezuela, Haiti, Paraguai. É um país que o Senhor já colocou no seu coração. Você vai montar o seu projeto lá. Nós vamos te ajudar a administrar. A gente tem o prazer de colocar logo da igreja, né? Pastor Tiago de Sinop, que é um pastor muito amado no estado do Mato Grosso, o senhor deve conhecer. Ele vai conosco para o Paquistão. Ele assumiu a 4ª escola do Paquistão, já inaugurou. Amém. É do reino. É do reino. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu vou lhe contar no meu coração, eu tinha muita vontade de conversar sobre missões com a minha casa. Assim. E a gente veio falar da minha plenária e o senhor foi dirigido somente para esse momento tão especial. Amém. Porque a escola dominical, pastor, é o maior celeiro de missionários do mundo. Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. É aqui que a gente começa a formar crentes, caráter, pessoas que vão servir no reino de Deus. Íntegros. Toda a sua vida. Com o caráter de Cristo. Da onde vem minha coragem? Né? Tem coisas que eu só conto pro meu papai, pro meu sogro, quando a gente volta. Não dá para contar antes de ir, porque eles já são de idade. A minha coragem vem das viagens missionárias de Paulo. Foi viajando com Paulo na EBD, pequena, criança, sem muitos recursos, que eu disse, é isso que eu quero ser. Amém. É isso. Eu quero ser como Paulo. Agora sobre o aplicativo. A pessoa, para encontrar o aplicativo, na busca ela coloca até... Que todos saibam. Okay. Você não chama Tia Jô nas redes sociais. E eu mando o link para vocês. Deus abençoe. Eu sou muito grata, assim, por essa oportunidade de falar da geração alfa no campo missionário. É verdade. E outras oportunidades surgirão. E sempre conversar com a irmã Joane é uma bênção. Ela sempre tem muita coisa boa de Deus para falar, para transmitir, também experiências enriquecedoras de alguém que está vivendo ali no campo missionário mesmo a obra de Deus. E antes de a gente concluir, eu queria mencionar que a irmã Joane também tem alguns livros na área de educação cristã, um deles, inclusive, em coautoria com a irmã Helena Figueiredo, que é uma das pioneiras, né? Que honra! Foi uma professora do CAPED desde de sua primeira formação em 1974, mais de 50 anos. Agora ela já está mais paradinha por causa da idade, né? Mas a irmã Joane escreveu com ela esse livro, Cada Dia uma Festa, 19 datas para celebrar a luz da Bíblia. Samara, você tem como dar o zoom aí? Essa é a capa. Quem trabalha em escola dominical sempre fica preocupado, quem trabalha especialmente com crianças. Né? Com dinâmicas, né? Você tem que ter muita criatividade. Inventar dinâmicas, não estar repetindo. E aqui você tem recursos que com certeza... Datas comemorativas, como o dia do avô, como o dia do soldado. Não é só aquelas clássicas. Aqui nós temos um plano de aula completo, pastor. E tudo muito colorido. Muito ilustrado. As ilustrações as professoras estão usando para fazer os cartazes. Você tem teatro, você tem jogral, você tem atividade. Então você vai fazer 19 datas comemorativas à luz da Bíblia, mas com muita riqueza. Amém. Muito lindo. Você vai encontrar nas lojas CPAD ou na livraria virtual da CPAD. Yes. Ok? Irmã Joane, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua família, tudo que está sob a sua responsabilidade que Deus tem colocado. Que a bênção do Senhor seja contínua e abundante e transbordante em tudo que você fizer. Amém? Amém, pastor. Muito obrigada por essa oportunidade e que essa voz ecoe pelo Brasil e o mundo. Amém. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. E lembrando a você que nesses dias nós vamos ter muitas outras entrevistas que com certeza vão acrescentar a sua vida com gente que está fazendo a diferença na educação cristã e no reino de Deus no Brasil e no mundo. Até o nosso próximo encontro.